Olá, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião desta quarta-feira aqui pela TV Educativa de São Carlos, canal 48 em UHF, pelo 11 da NET. E é muito bom lembrar que você pode acompanhar a nossa programação também pela internet. Basta você acessar www.saocarlos.sp.gov.br. O assunto de hoje no programa Opinião é os 102 anos da Umbanda. E diferente do que muita gente pensa, a Umbanda é sim uma religião brasileira. Para conversar com a gente sobre os 102 anos da Umbanda, eu recebo aqui Adilson Marques, que é doutor em Antropologia das Organizações pela USP e desde 2001 estuda a mediunidade em todas as suas manifestações. Adilson, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Boa noite, Décio. Boa noite, Tânia. Boa noite, telespectadores. Eu que agradeço o convite para poder ajudar a desmistificar um pouco a Umbanda, que é uma religião tão bonita, nascida no Brasil, que é pouco conhecida e há muito preconceito e desconhecimento. Então é muito importante esses programas. Então, parabenizando a TV Educativa por poder permitir essa possibilidade de um diálogo e esclarecer um pouco os espectadores. Legal. Tânia, também quero agradecer a sua presença aqui. Tânia Carneiro, que ela que é sacerdote da Tenda de Oxóssi, a Mãe de Santo, ou a Ialorixá, como também é chamada. Tânia, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, obrigado por dar essa oportunidade para realmente amenizar pelo menos esse preconceito de uma religião que nasceu no Brasil, é a única religião que é brasileira, isso não tem mais o que ser dito, é a única nossa e infelizmente é a religião que sofre de maior preconceito no próprio país berço, onde nasceu, né? É verdade. Agora vamos entender um pouco esse berço da religião. Adilson, você que é um estudioso da Umbanda, é interessante só traçar aqui um perfil do Adilson, que o Adilson começou a estudar, né, a mediunidade e tentou fazer disso um seu trabalho de pós-doc. E foi rejeitado, acabou sendo rejeitado, né, por várias instituições, a própria UFSCar, a USP, a Federal do Rio de Janeiro. E esse trabalho acabou sendo aceito pela Universidade Federal de Pernambuco, não é isso, Adilson? E aí você não conseguiu concluir esse trabalho pela universidade e conseguiu concluir... De forma independente. De forma independente. Como é que foi essa história? Só pra gente dar uma traçada nesse perfil. Então, em 2001, eu comecei a me interessar pela mediunidade. E fui estudar todas as linhas. Então, Umbanda, kardecismo, movimento esotérico, todas as linhas. E em 2005 eu comecei então a me aprofundar na Umbanda e já há mais ou menos 20 anos eu trabalho com história oral. Então eu comecei trabalhando com história oral, com cultura popular, com alimentação, com vários aspectos. E em 2005 eu tive um insight. Falei, bem, por que não entrevistar um espírito? Fazer história oral com um espírito. E eu conheci um médium de Piracicaba, o Firmino, que incorpora um preto velho chamado Pai Joaquim de Aruanda. E esse preto velho eu achei muito interessante porque ele conversa sobre tudo. Quando ele se manifesta no médium, ele fala sobre Umbanda, sobre espiritismo, sobre budismo, sobre... política, sobre... Não, na parte espiritualística, né? Então, apóstolo Paulo, São Francisco, enfim. E eu falei para o médium, eu poderia entrevistar esse espírito? E ele passou uns dias e me respondeu dizendo que sim. Então nós combinamos algumas entrevistas, foi na minha casa, ele veio, de Piracicaba, incorporou, e eu entrevistei o espírito. E gravei em vídeo todas as entrevistas. São mais ou menos 32 horas. E eu já tinha defendido meu doutorado em 2003. Eu falei, bem, esse material dá um pós-doc, né? História oral com os espíritos. E fiz um projeto de pesquisa e comecei a encaminhar para professores de várias universidades, na área de antropologia, sociologia, para ver se havia interesse de fazer um pós-doc nessa área. E quando o pessoal via lá, né, história oral com espíritos, já ficava um pouco receoso. Aí começava a inventar desculpa, que não dava, que disseram mil coisas. Até que em 2007 eu recebi um sim da Federal de Pernambuco. Uma professora, Daniela Pita, ela é francesa, mas mora no Brasil já há muitos anos, e ela que introduziu os estudos sobre imaginário aqui no país. E ela aceitou e encaminhou para o Departamento de Antropologia da Federal e foi aceito. Só que eu teria que lecionar na universidade durante a pesquisa. E como a universidade não pagava, né, eu tinha que me virar. E eu fui tentar bolsa através dos órgãos de fomento, mas nenhuma aprovou a pesquisa. Né? Aí cada um também deu uma resposta diferente.
E eu não consegui, então, ficar em Recife para fazer a pesquisa. Mas aqui mesmo em São Carlos eu continuei, fiz o trabalho. Em 2009 eu terminei toda a pesquisa, tem quase 300 páginas. E coloquei na internet. E divulguei. E eu, esses dias, olhando, já tem mais de 3 mil acessos. Nossa. De pessoas aí do Brasil todo, até do exterior, lendo a pesquisa, comentando. Então, até pelo... Isso acontece até por esse desconhecimento, né? E não aceitar o novo. Então, a academia ainda tem essa resistência de aceitar alguma coisa nova, né? Então, aquilo, se o espírito existe, se manifesta, ele pode ser entrevistado. Sim. Né? Então, é isso que eu tento discutir. Quando ele é na pura manifestação. Exato. Agora, Tânia, como a gente está falando, é o berço da nossa religião, né? Ela surge... Ela surge no Rio de Janeiro, no século XX, onde o país estava passando por muitos problemas. E o Zélio Cardoso, ele vivencia, para não detalhar, ele vivencia uma experiência muito profunda e nasce essa religião aqui. Para que essa religião nasceu naquele momento? Toda cultura, nada melhor do que ele para explicar, quando está um caos, o povo consegue se expressar artisticamente, politicamente, mas geralmente na religião. E o que acontecia no Brasil? Naquele momento, nasceu a Umbanda, na verdade, para unificar. Ela se pautou no candomblé, nos orixás do candomblé, porque eram os mais humildes, os mais sofredores naquele momento, também, né? Excluídos, principalmente excluídos. Então, mas sempre pautada nas palavras do nosso Pai Jesus. Tá? Então, o que acontece? Nasce a Umbanda, e a Umbanda, o próprio nome já diz, é o som do universo, né? E banda é igual. Para que as pessoas se sentissem iguais. Sim. Na verdade. Sem preconceito. Sem preconceito. Seres humanos iguais. Essa é a grande verdade. Porque para nós, umbandistas, os humildes são nossos professores, os pobres são nossos doutores. Quer dizer, você é buscando justamente nessa exclusão uma orientação e também um meio, né, de se colocar e de se manifestar na sociedade, né? Exatamente, porque a Umbanda, a partir do momento que você entra num templo umbandista, você se iguala a qualquer um. Você não é mais o jornalista, você não é mais o professor, você é um ser humano. Uma questão interessante, vários trabalhos acadêmicos, antropologia principalmente, falavam que a Umbanda era fruto do subdesenvolvimento brasileiro. Que conforme o país fosse se desenvolvendo, Umbanda e outras práticas seriam eliminadas naturalmente. E eu escrevi em 2008 um trabalho que é um resuminho dessa pesquisa, que eu chamei assim, Umbanda, manifestação cultural pós-moderna. Eu começo a identificar justamente os traços do pós-modernismo, como a inclusão, né? Então, a simbologia é muito forte. Então, você vê as entidades, preto velho, índio, criança, são justamente os excluídos da sociedade, do mundo moderno. Então, eles se manifestam, né, para serem integrados, fazer o trabalho lá, o atendimento, né? Então, você vai vendo que na Umbanda, vários aspectos que caracterizam esse mundo nosso pós-moderno, de busca da diversidade, ecologia, a Umbanda vai trazendo. Então, ao contrário de ser o fruto do subdesenvolvimento, ela já traz esses elementos da pós-modernidade. E talvez por isso não foi aceito. Né? Que ainda a sociedade não estava preparada para captar esse aspecto. A não ser, sei lá, um Gil, um Caetano. Agora é impressionante, né? Como se tem